tarde, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Pacote anticrime recém-aprovado pelo Congresso entra em vigor a partir de hoje, mas Luiz Fux, o presidente interino do Supremo, suspende por tempo indeterminado o Instituto do Juiz de Garantias, em mais um capítulo da luta política dentro da Suprema Corte. Novas regras para acordos de delação premiada, novo critério para a definição de legítima defesa e a previsão de prisão imediata após condenação pelo Tribunal de Júri estão entre as mudanças efetivadas. O presidente do Banco do Brasil anuncia a privatização da gestora de fundos de investimento, a Banco do Brasil, distribuidora de títulos e valores mobiliários, a maior gestora de ativos do país. E os petroleiros voltam a discutir a alternativa de greve contra o processo de privatização em curso na Petrobras e o descumprimento do acordo coletivo de trabalho com a ameaça de demissões. Essas e outras notícias nessa quinta-feira, 23 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Um comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Já há algum tempo, nós temos sustentado aqui no nosso programa Faixa Livre que vivemos um tempo de excepcionalidade institucional. E ontem tivemos mais um exemplo desse tipo de problema que estamos atravessando. Isso tudo em meio aí à mídia dominante e os poderes da República sustentando que as instituições vão muito bem, obrigado. Mas vejam só, hoje começa a entrar em vigor as medidas aprovadas no Congresso e sancionadas pelo presidente Bolsonaro em dezembro último a respeito do chamado pacote anticrime. São novas regras que envolvem, por exemplo, critérios para acordos de delação premiada, um novo critério para definição de legítima defesa, previsão de prisão imediata após a condenação pelo Tribunal de Júri e a instituição do chamado juiz de garantias. Só que ontem o senhor Luiz Fux, o presidente interino do Supremo, suspendeu essa novidade por prazo indeterminado, atendendo inclusive a ações de inconstitucionalidade impetradas na Suprema Corte por associações de juízes. Bem, essa decisão vai de encontro justamente a uma decisão recente do ministro Toffoli, presidente do Supremo, que adiou por 6 meses a aplicação desse novo instituto. Agora, o presidente interino, Luiz Fux, atropela o próprio Toffoli e suspende por tempo indeterminado essa novidade. Isso deixa muito claro como que as coisas vêm se desenrolando, inclusive na dita Suprema Corte. A luta política é aberta, a interpretação ao sabor das conveniências da nossa Constituição virou uma espécie de tônica dos juízes e dos ministros que compõem lá o Supremo Tribunal Federal. E isso mostra muito bem que nossas instituições estão muito longe de terem um funcionamento normal. Desde que foi deflagrado o ilegal, o ilegítimo processo de impeachment de Dilma, nós temos observado coisas que, podemos dizer,
Deus duvidaria. A começar, por exemplo, não só com a admissão daquele chamado crime de responsabilidade em torno das chamadas pedaladas fiscais, quando o próprio Tribunal de Contas da União isentou a presidente Dilma Rousseff, como também quando, consumado o impedimento de Dilma, o presidente lá da sessão, no caso Lewandowski, inventou uma nova regra, que foi suspender os efeitos de um impedimento em relação a um presidente da República, qual seja suspendendo justamente a medida que previa, inclusive, a suspensão dos direitos políticos da Dilma Rousseff. Ou seja, tudo feito de acordo com as conveniências de cada momento e principalmente com as pressões políticas. É nesse sentido que a gente destaca que estamos navegando simplesmente em mares absolutamente desconhecidos. E isso sob comando no executivo de um governo que claramente tem como interesse maior a destruição de mecanismos, instrumentos fundamentais para o Estado brasileiro exercer a sua soberania, a sua independência, principalmente econômica, e, ao mesmo tempo, observando aí uma ofensiva contra direitos dos trabalhadores, inclusive consignados na Constituição. Aliás, o Supremo Tribunal Federal autorizou, em medida também altamente política e perniciosa aos interesses do país, que processo de privatização a partir das subsidiárias de estatais viesse a ser feito sem o devido processo legal, sem licitações. Ontem, aproveitando essa brecha, o presidente do Banco do Brasil já anunciou sua intenção de privatizar a Banco do Brasil, distribuidora de títulos e valores mobiliários, a maior gestora de fundos de investimento do país. Esse é o Brasil real, esse é o Brasil de uma elite absolutamente perdulária, que não tem amor ao país e muito menos pelo nosso povo. Nós estamos entregues, portanto, do Poder Judiciário até a cúpula do Poder Executivo a um comando absolutamente suicida. Suicida em relação ao nosso presente, em relação ao nosso futuro, em relação a todas as expectativas de um país, de fato, independente, soberano e especialmente justo. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Trânsito. Ouvinte da Band que sai da Barra da Tijuca com destino à Zona Sul vai encontrar trânsito mais intenso pela autoestrada Lagoa Barra, passando pela Rocinha até a chegada à Gávea, lembrando dos bloqueios que prosseguem na Avenida Niemeyer devido à decisão judicial. Dá uma conferida na orla de Ipanema e Copacabana em direção ao Botafogo, na sequência o aterro do Flamengo. Ótima dica de rota para você que segue rumo ao centro do Rio. Quer trabalhar, crescer e voar mais alto na sua carreira? Cursos técnicos e livres no Senac RJ. Inscreva-se já em rj.senac.br. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quinta-feira, 23 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando áudio Francisco de Assis.
Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudojunto.com.br, ou ainda enviando as suas participações diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde vocês podem nos acompanhar também ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diretamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O Faixa Livre também encontra-se disponível no formato podcast. Vocês podem conferir o nosso conteúdo nas plataformas Deezer, Spotify e Castbox. Vocês também podem baixar o aplicativo do Programa Faixa Livre, chama-se Programa Faixa Livre, para o seu celular Android. Isso possibilitará você nos acompanhar em tempo real diretamente do seu celular. E temos ainda a alternativa na internet de você nos acompanhar, vocês ouvintes nos acompanharem, através das nossas páginas, tanto a página do Faixa Livre, www.programafaixalivre.com.br, como também pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço da página é www.aepet.org.br. Eu aproveito e lembro que o Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, promoverá a palestra Operação Lava Jato na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, às 17 horas, lá no auditório do 7º andar da ABI. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, fica na Rua Araújo, Porto Alegre, número 71, no centro do Rio de Janeiro, muito próximo ao metrô da Cinelândia. E eu lembro também que o nosso programa ele é mantido por um conjunto de entidades sindicais, associativas, conselhos profissionais, que desde 1994 se cotizam e sustentam o programa Faixa Livre. A gente aluga aqui esse horário na Rádio Bandeirantes AM, no Rio de Janeiro, temos a nossa equipe de trabalho, os nossos jornais aqui, as assinaturas, e contamos para isso também com a valiosa contribuição financeira de vocês, ouvintes. Aliás, vocês têm sido muito importantes nesses últimos 5 anos, quando mergulhamos numa espécie de crise financeira, e a contribuição de vocês tem sido essencial. Todos aqueles que possam fazê-lo podem dar a sua contribuição diretamente para o Banco do Brasil, na agência 0183, dígito X, repetindo, Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Essa conta encontra-se em nome justamente da Associação de Engenheiros da Petrobras, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas os seus recursos são exclusivamente utilizados para bancar aqui as despesas do programa Faixa Livre. Olha, muita gente aqui dando bom dia, a Leda Mota, a Sônia Nunes e o César de Jacarepaguá, que diz o seguinte: Passarinho, gostaria que você entrevistasse o deputado Paulo Ramos. Assisti um vídeo dele ontem denunciando o Paulo Guedes, dizendo que o ministro é blindado. Boa sugestão, César. Estou passando as mãos aqui da Celeste Sintra. O Márcio Berclaz, lá de Curitiba, diz: caros amigos do Faixa Livre, o Paulo Guedes, em Davos, falou em remoção de obstáculos. Citou que o previsto era o Brasil crescer de 1% a 4% até o final do mandato, e que cresceu 1,2%. Além disso, ele disse que houve um ataque à Seguridade Social como fábrica de privilégios. O que mais me chamou a atenção foi a afirmação que diminuíram 100 bilhões no serviço da dívida. Em especial, sobre o último aspecto, gostaria de ouvir os comentaristas do programa. Eu posso já dar um pitaco sobre isso. De fato, a conta aí, pagamento de juros, os números ainda me parece não foram fechados, mas a previsão é que a gente fechou agora esse ano de 2019 mais ou menos com 100 bi a menos do que vínhamos gastando nessa conta. 350 bilhões no ano de 2018. E agora, em 2019, parece que essa conta ficou em 250 bilhões. Esse é efeito direto aí
da redução da taxa Selic. A taxa Selic encontra-se aí em 4,5% ao ano, mas isso não significa que o custo da dívida seja correspondente à taxa Selic, porque a taxa Selic, na verdade, ela é o indexador de parte dos títulos da dívida. Hoje mesmo, o jornal Valor Econômico apresenta aqui matéria principal, a manchete de que a União economizará 417 bilhões com juros em 4 anos. Essa é a estimativa, a previsão do governo, caso, evidentemente, essa taxa básica de juros continue no nível em que se encontra. A matéria aqui do Ribamar Oliveira, do jornalista do Valor Econômico lá de Brasília, diz que a despesa do governo federal com o pagamento dos juros da dívida pública cairá 417,6 bilhões de reais durante os 4 anos do governo Bolsonaro, graças justamente à queda da taxa Selic. É uma estimativa do Ministério da Economia. O cálculo, diz a matéria, é conservador. O secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, diz que a economia da União com pagamento de juros entre 2019 e 2022 foi calculado com base na taxa média paga pelos títulos do Tesouro em 2018, que foi de 9,5% ao ano. E agora, em 2019, essa taxa média já foi menor, de 7,3% ao ano. Vocês veem, a taxa Selic fechou o ano em 4,5%, mas a taxa média foi menor, de 7,3% ao ano. Então, isso é uma consequência direta, Márcio Berclas, dessa política que reduziu aí a taxa Selic e, inclusive, reduziu a taxa de juros real, o que é muito importante. Qual é a grande questão? E isso está se dando, na verdade, em meio a um processo muito grave da economia brasileira. Nós estamos aí, depois dos 2 anos de recessão de 2015 e 2016, nós estamos num processo, a rigor, de estagnação econômica nos anos de 2017, 2018, 2019, e tudo indica que não haverá aí uma recuperação econômica exemplar nesse ano de 2020. Nesse sentido, existe aí algumas ponderações. Existe uma capacidade ociosa hoje na economia muito grande, em alguns setores industriais especialmente. Existe um grau de endividamento das empresas e das famílias, que é muito preocupante, e tudo isso joga água aí nas expectativas de uma reativação econômica. Então, é nesse contexto que nós estamos aí convivendo realmente com a situação inédita da taxa real de juros muito baixa, mas isso não necessariamente vai se reverter em maiores estímulos à economia, justamente por aspectos estruturais muito negativos que estamos passando nesse momento. Aliás, quem vai conversar agora conosco é o economista Arthur Koblitz, presidente da Associação de Funcionários do BNDES. Arthur Koblitz, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado por você nos atender. Nós tínhamos pautado aí uma conversa contigo a propósito justamente daquele, podemos dizer, daquele mico aí da presidência do BNDES, que fez uma encomenda aí, mais uma, né, de um estudo a respeito da auditoria sobre a chamada caixa preta do BNDES. Outros presidentes recentemente já se debruçaram sobre essa questão e não concluíram nada de mais grave. Agora, a nova presidência gastou um dinheirão, dizem 48 milhões de reais, para uma auditoria independente e concluíram o mesmo dos outros presidentes. Ou melhor, não houve irregularidade alguma. Queria que você abordasse essa questão. Como é que vocês, da Associação de Funcionários do BNDES, viram mais essa tentativa de se mostrar aí irregularidade na gestão do banco e, ao mesmo tempo, a conclusão de que não houve irregularidade nenhuma no período aí, principalmente dos governos do PT? Bom, Paulo, em primeiro lugar, assim, não é surpresa nenhuma para a gente essa conclusão da auditoria. Quer dizer, a gente examinou as acusações que foram feitas pelo TCU, né, nas investigações do TCU, em relato que envolvia o BNDES e os frigoríficos, principalmente a questão da JBS,
E quando a gente viu o conteúdo daquilo dali, pareceu uma coisa muito frágil. Né? A base para toda a denúncia do Ministério Público eram esses apontamentos do TCU que o banco vinha respondendo naturalmente, já há 3 anos. Tudo bem, a ação de questionamento do TCU é importante, eles estão lá examinando e apontando coisas que eles consideram estranhas. Mas, assim, o que parecia esquisito, suspeito, era que o TCU mantivesse os questionamentos, apesar das explicações do banco. Algumas coisas eram, assim, para a gente, assim, difícil de entender, sabe? Duas das acusações mais populares que foram feitas pelo Ministério Público, que vieram dos apontamentos do TCU, eram questões sobre prazo para aprovação do aporte lá de recursos para a JBS. Eles falavam que o prazo de análise do banco foi muito curto para a JBS, seria um sinal de favorecimento. Aí, quando você para ver a explicação do banco, é muito razoável. O banco chegou a fornecer uma tabela para mostrar que em operações que envolvem aquisição de ações, os parâmetros que se usam para medir o prazo, né, distorcem um pouco a questão. Quando você fala de aquisição de ações, você pede para as empresas, né, não mandarem a carta consulta já mais próximo da aprovação da decisão pelo banco, por questões de sigilo, né? Se vazar para o mercado que o banco vai adquirir ações de uma determinada empresa, o preço da ação, naquele mesmo momento, passa a ser alterado. Então, isso foi explicado, se mostrou que em vários casos de compra de ação, o prazo foi semelhante ao da JBS. Por que o TCU insistiu em manter isso como apontamento? Como é que isso pode virar parte de uma denúncia do Ministério Público? Né? Esse é um exemplo, eu posso falar de outro, mas... Então, a gente examinando o conteúdo para ser denunciado, a gente já tomou a posição de que isso não podia se explicar tecnicamente, né? Que era uma obrigação nossa, como técnicos do BNDES, tomar uma postura, até antecipando em relação à justiça. Aquilo ali não tinha consistência. E agora, a gente teve esse resultado dessa consultoria, a gente teve uma decisão judicial importante. Na primeira instância, o juiz de Brasília, por exemplo, rejeitou a denúncia do Ministério Público no que se refere a 5 empregados do banco. E foi muito taxativo o juiz, falando que não há, foi levantado pelo Ministério Público, nenhuma evidência de tráfico de influência, de corrupção, de qualquer coisa dessa natureza do BNDES. Então, isso foi pouco divulgado no final do ano passado, mas teve a decisão judicial. Tudo isso confirmava o que a gente já apontava, sei lá, desde 2017. Agora, o caso da consultoria, o que para a gente também é surpreendente, assim, que chama a atenção da gente, não tem outra palavra para usar, é a incompetência da atual diretoria do BNDES para se comunicar, a dificuldade que o atual presidente tem para funcionar como porta-voz e representante do BNDES. Ele criou uma confusão contra ele mesmo por uma dificuldade de comunicação, pelo mandato assim, esquizofrênico que ele tem. Ele tem que atender às demandas eleitorais, políticas do Ministério da Economia, do presidente Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com a realidade dos fatos. Então, deixa eu aproveitar o programa para esclarecer a confusão que ele criou. Pois não. Para ele mesmo. Em primeiro lugar, foi o seguinte, o banco, a KPMG, isso que a gente conseguiu apurar lá no BNDES com nossos colegas, a KPMG pediu para que o banco fizesse uma auditoria KPMG é uma empresa de auditoria, não é isso? Auditoria. Ela assina os balanços do banco. O banco realizou uma auditoria interna, uma apuração interna, e verificou que não havia nada de errado com a operação da JBS. Isso foi iniciado na gestão da Maria Silvia. E foi concluído que o banco chegou a essa conclusão. Mas isso não satisfez
a KPMG, que assina o balanço do banco. Estava na época da maior pressão lá, aquela confusão. Eu não quero julgar a KPMG certo ou errado, né? Não tenho elementos para isso. Mas o fato é de que a demanda por uma auditoria externa veio da KPMG, uma parte veio do Conselho de Administração do BNDES, e o banco simplesmente seguiu essas demandas, essas exigências. O banco foi estabeleceu um procedimento para contratar essa auditoria externa, contratou um escritório brasileiro para fazer isso, o Levi Salomão, e esse escritório acabou aí subcontratando, trazendo a consultoria da empresa americana, que já tinha um convênio um contrato com o BNDES lá em 2015, para fazer até outras questões. Então, se contratou essa empresa para fazer a auditoria. Inicialmente, é isso que o Paulo Rabelo de Castro está dizendo nos jornais de ontem, o valor era bem menor, uma coisa aí parece em torno de 6 milhões de dólares, metade do valor de 48 milhões. O custo da auditoria. O custo da auditoria. Agora, Arthur... Aí, depois isso foi ampliado pelo Levi. O Levi resolveu estender a consultoria para tratar de outros temas. Isso atrasou a divulgação da conclusão da auditoria e ampliou o valor para ela. Agora, nós colocaríamos esse debate em outro nível, se o presidente fosse capaz de explicar, né, qual a origem disso. Qual foi a postura dele? A preocupação dele foi dizer que comigo não está, né? Que não foi ele que decidiu isso. Sabe, o presidente do BNDES hoje, ele age como se ele tivesse responsabilidade só sobre esse mandato dele. Assim, ele é o representante do BNDES, ele tem que explicar as decisões do BNDES de hoje e de ontem. Né? Ele hoje fala pelo BNDES, ele não fala só sobre o mandato dele, sobre esse governo. Ele tem que se debruçar sobre os assuntos e se posicionar. Né? E ele, acaba tomando uma postura, eu tento botar palavras mais leves, mas parece oportunista, né? Tipo, porque ele não quer, qualquer tema que seja espinhoso, ele quer escapar, ele não quer explicar, ele tem que explicar, ele tem que ter opinião pública, entendeu? O mais incrível, me parece, é essa KPMG que exigiu auditoria. Eles não são os auditores independentes do balanço do banco? Como que a empresa de auditagem externa, ela pede uma outra auditoria? É isso? Paulo, eu não sou a pessoa talvez mais indicada para dizer como é que esses procedimentos funcionam, mas não parecia nada de anormal nisso, não era uma coisa excepcional. Eles queriam uma investigação específica para a questão da JBS. Eu não quero ficar justificando a KPMG, tá? A KPMG eu não sei, eles fazem a auditoria, eu estou no terreno da especulação, eles fazem a auditoria sobre o balanço e tudo mais, mas no caso você queria saber se não houve ou não houve corrupção. Você tinha a delação premiada do Joesley, que tinha falado que tinha pago dinheiro para o Manteiga, você tinha a coisa da Petrobras, que parece, eu estou de novo aqui já falando um terreno que eu não tenho total conhecimento, mas a KPMG estava sob pressão porque ela teria aprovado o balanço da Petrobras, enfim, e depois do escândalo, depois que houve o escândalo da Petrobras. Então, assim, o banco tinha uma apuração interna. O banco realizou a apuração interna e falou, olha, essa apuração está aqui, não tem nada de errado com o BNDES. Porque isso já passou as gestões da Maria Silvia, do Joaquim Levi, do Paulo Rabelo de Castro, não foi isso? Exato. O Paulo Rabelo, a gente ouviu, eu posso falar com tranquilidade, essa é uma outra questão que ajudou a gente a se posicionar. Nós tivemos com os presidentes do BNDES esse tempo todo, e ouvimos de todos eles, olha, não encontramos nada de errado. Desde a Maria Silvia. O grande problema nosso com a Maria Silvia é que ela, apesar de ter se convencido de que não havia nada de errado, ela confessou para os empregados do banco que ela não tinha como publicamente deixar isso para a opinião pública. Ela não podia dizer isso com todas as letras.
Estava operando em torno aí do factoide que foi criado, né? E foi criada, ela tinha medo de ser envolvida como suspeita na história. Então ela ficou uma posição ambígua, que é a mesma coisa que faz o atual presidente. Porque ele fica falando que não tem nenhuma ilegalidade no banco, né? E isso é complicado porque o Levi caiu porque não abriu a caixa, entre outras coisas, né? Mas assim, uma das questões é que não abriu a caixa preta, não entregou o material eleitoral que o presidente Bolsonaro espera, né? O presidente que toda hora só está falando da próxima eleição. Então, ele cai, ele é nomeado no contexto de que alguém cai porque não entregou a caixa preta. Então, o que ele fica? Ele não tem o que entregar. Não tem ato de corrupção, não tem esquema de corrupção, ele não tem como entregar isso. Aí ele faz uma coisa ambígua, ele joga com uma coisa assim, não, mas é difícil entender, para a população brasileira entender que não é ilegal financiar os jatinhos, né? Não é ilegal financiar Cuba. Não, a população brasileira não tem dificuldade nenhuma de entender que há uma diferença entre uma coisa que é ilegal e uma política pública que pode ser ou não errada. Vamos falar da política de taxa de juros do Banco Central. Não há um histórico de desconfiança da ilegalidade da atuação do Banco Central. Há uma discussão sobre, e ela é escancarada no mundo inteiro, por vários economistas do mundo inteiro, que é uma política que durante 20 anos é absurda. Né? Vários analistas contemplam a taxa de juros praticada no Brasil desde de 95 até 2015, pelo menos, e falam, nossa, isso é um disparate, está uma taxa de juros do mundo, está absolutamente equivocada, mas ninguém fala que isso é ilegal, né? É uma política pública errada. Né? Assim, na nossa opinião, explicar nenhum apoio que o BNDES fez durante esses 20 anos é mais difícil de explicar do que a taxa de juros do Banco Central. Entendeu? Então, assim, ele deveria ser capaz de articular e explicar a lógica que levou a essas decisões do banco, que ele questiona, ele tem direito de questionar, ele pode discordar da política pública. Agora, separar para o cidadão médio o que é ilegalidade, o que é uma política pública que pode estar ou não errada, é uma coisa que ele deveria ser capaz de fazer. Então, e para a gente, o que é fundamental não é aprovar todas as políticas que o BNDES adotou durante, sei lá, a gestão do PT ou no passado. A gente pode fazer um grande debate, deve ser feito um debate sobre as opções do BNDES, quais foram as vantagens, quais foram as desvantagens, quais foram os acertos, quais foram os erros. O que para a gente é urgente desfazer, né, é essa discussão de querer ver uma coisa criminal, policial dentro do BNDES, quando as evidências todas sugerem que não há nada parecido com isso. Não há indícios de corrupção no BNDES. Então, assim, vamos fazer um debate honesto, corajoso sobre as políticas do BNDES. Vamos discutir jatinho. Jatinho tem nada a ver com dar dinheiro para amigos do governo. Eu sou contra a política de financiar juros baixos, jato no Brasil. Ótimo! Jato da Embraer, mas tudo bem, você pode fazer esse debate. Agora, você queria... falta coragem para fazer esse debate sem apelar para falar que isso aí foi sujeira. Foi feito porque tinha um esquema para favorecer amigos do governo. Não foi isso. A JBS, eu sou contra apoiar uma empresa de um frigorífico. Não importa quanto lucro teve, não importa se outras empresas comprariam esse frigorífico. Não, eu sou contra. Então explica seus motivos, diz por que você é contra. Sem apelar para querer envolver essa política com houve um acordo do BNDES com a JBS, houve a corrupção. Não há evidência disso. É política. É uma coisa que a gente abrir mão de fazer uma discussão sobre a política do Banco Central, do taxa de juros, discutir porque ela é equivocada, porque ela é errada, e você querer falar, não, essa política existiu porque se comprou empregados do Banco Central para fazer essa política. Eu acho que é você simplificar e tentar distorcer, quando você não tem evidência disso. Você tem evidência, tem gravação de banqueiros falando com o Banco Central para colocar a taxa de juros em tal patamar,
Então se denuncia. Se não tem essa evidência, tem que se esquecer essa linha de ataque e vamos atacar a política pública, entendeu? O importante me parece que é limpar o terreno aí desse ruído que ficou a respeito de práticas ilícitas de funcionários do BNDES. Inclusive, houve aquela ação onde, inclusive, funcionários foram presos dentro de casa, condução coercitiva, não foi isso? Exato. Como é que ficou aquela história? Como é que ficou aquela história, Arthur? Olha, isso daí foi isso. Eu acho que aquilo ali foi um episódio que teve como consequência o fim dessas condições coercitivas. Eu acho que ele gerou tal escândalo entre autoridades, na opinião pública, que ali o Instituto da Condição Coercitiva morreu. Mas vem cá, não teve nenhuma responsabilização desses agentes públicos do Ministério Público? Não teve. Isso é um absurdo, né? Porque ali houve um crime contra funcionários do BNDES, né? Tudo para atender uma lógica, me parece, de luta política absolutamente de baixo nível que nós temos hoje no país, né? Baixo nível, a gente não gostaria de enfatizar tanto isso, mas esse aspecto humano houve, tá? E ainda continua acontecendo. Nós temos colegas no banco hoje sofrendo todo tipo de problemas por questões psicológicas, de pressão. Tá? Esse caso dos frigoríficos, o que nós esperamos, viu, é que esse caso dos frigoríficos, né, soe como um alerta, porque ele não é o único caso que tem sido alvo de ataques irresponsáveis em cima do BNDES. Nós temos toda a questão das operações de comércio exterior que estão sendo tocadas agora pelo TCU. Eu tenho colegas meus que estão envolvidos em processos kafkianos, né? Já há alguns anos, explicando e reexplicando a mesma coisa sobre operações de comércio exterior para a TCU. Então, gente absolutamente honesta, estava tocando diligentemente seu trabalho, e hoje está com advogados contratados para defender de acusações que podem criminais absurdas, entendeu? Então, assim, o estado de saúde das pessoas é péssimo. Ninguém entrou no BNDES para trabalhar e está vivendo sob um fantasma de processos, de condenações, quando esse tempo todo estiveram simplesmente tocando seu trabalho, entendeu? É tudo absurdo. Então, assim, essa é uma situação humana no BNDES, as humilhações que as pessoas passaram, né? A situação de constrangimento, os empregados como um todo, né, sofreram essa coisa de você entrou, eu vou dizer meu caso, por exemplo, que no BNDES em 2008, você era uma coisa que você tinha orgulho de falar. Teve um período ali que as pessoas paravam de falar que trabalhavam no BNDES, porque virou um senso comum, isso sem nada ser apurado. E se tem alguma evidência de alguma coisa concreta de corrupção do BNDES. Então, assim, as pessoas que foram, salários que foram bloqueados, entendeu? Reputações destruídas, foto em família, pessoas que foram tomadas no café da manhã, com seus familiares, levadas para depois para ser perguntada: você conhece o Palocci? Essa era a base de evidência do negócio. A polícia trabalhou sob a premissa de que os funcionários do BNDES teriam interesse em apoiar, por exemplo, a compra de ações da JBS, porque depois eles seriam nomeados para o Conselho de Administração da JBS e ganhariam dinheiro no Conselho de Administração da JBS. No meio dessa condição coercitiva, eles descobriram o fato público, que todo mundo sabe, né, todo mundo no BNDES sabia disso, que os funcionários do BNDES não recebem nada para representarem o banco no Conselho de Administração das empresas. O caso deles desapareceu no mesmo dia das condições coercitivas. Eles não tinham nada. Não tinha motivação dos empregados. Então, assim, essa loucura que a gente tem vivido nesses últimos 4, 5 anos aí sobre o banco, CPIs intermináveis, você se achincalhado lá na CPI no parlamento, esse último CPI, você aplaudia criminosos confessos, os deputados sendo super solícitos com criminosos confessos,
e detonando empregados do BNDES, esculachando empregados do BNDES. É a inversão total de valores. Agora, olha, o pau que dá em Chico dá em Francisco, viu? Porque a OAB agora vai ter desdobramento essa história aí da auditoria externa, porque a OAB pediu esclarecimentos ao BNDES a respeito da contratação desse escritório aí americano para auditoria externa a esse valor. Então, agora, esse tipo de acusação ou de suspeita vai começar a bater na própria presidência do BNDES. Agora, eu quero aproveitar essa nossa conversa pelo seguinte: um dos aspectos aí que você levantou, que chamou a atenção do Ministério Público, do pessoal do Bolsonaro, etc., foi o processo de aquisição, de compra de ações por parte do BNDES, lá da JBS, né? E é evidente, um processo como esse tem que ter um conjunto de cuidados, não é isso? Para que não haja justamente interferência indevida no próprio mercado acionário. Agora, eu quero te perguntar o seguinte: para se fazer a venda de ações, não é necessário certos cuidados também? Porque eu pergunto isso pelo seguinte: o presidente aí do BNDES anunciou lá em Davos, tudo eles estão fazendo lá no palco da especulação internacional, que é esse encontro de financistas lá na Suíça. Eles querem vender aí quase 10% das ações ordinárias da Petrobras, que estão em posse do BNDES, ações, inclusive, ordinárias, com direito a voto. Isso aí representa 40% da carteira de ações do BNDESPar. Não há de se ter determinados cuidados com um processo como esse? O que significa uma venda dessa natureza? Eu fiquei pensando, uma pressão vendedora dessa natureza no mercado não pode fazer com que os papéis da Petrobras percam valor no mercado acionário? Olha, não, sim, tá? A gente está muito preocupado com esse negócio, tá? Como é que está se desfazendo? A gente tem tido observado vários vazamentos que não viram no BNDES. Não há precedente para isso. Obviamente, a BNDESPar, ao longo da sua história, tem uma experiência grande, tanto em fazer investimentos, adquirir ações, como fazer desinvestimentos, venda de ações. Nós temos técnicos especializados nisso, que conhecem há uma técnica para fazer o desinvestimento, né? Para você determinar o momento de fazer o desinvestimento, como fazer. O banco tem técnicos experimentados nisso, que não sabem historicamente, mas já fizeram esse tipo de processo. E preocupa muito a gente, porque você tem tido vazamentos na imprensa completamente suspeitos. Teve 2 matérias aí em jornal com fontes comentando decisões do Conselho de Administração do BNDES e falando que ações vão ser vendidas no primeiro semestre, no segundo semestre. Você tem o secretário Salim Matar falando de volumes de venda, de valores que vão ser vendidos. Então, assim, essa situação é uma situação que está super mal parada. A gente teve um caso grave que acabou levando à destituição de uma superintendente do banco, superintendente jurídica do banco, e levou a queda em seguida do diretor dessa administração, do Montesano, o Lalone, exatamente porque tinha um processo lá muito suspeito nesse caso, de venda de ações do Banco do Brasil. Não eram nem ações que estavam na carteira do BNDES, eram ações que estavam do governo federal, que o BNDES estava funcionando como agente de privatização, vendendo essas ações. E todo tipo de coisa esquisita aconteceu. São estranhos vazamentos. No caso da Petrobras especificamente, eu não tenho nada específico para falar agora, mas está estranho esse processo de venda de ações da BNDESPar. Se levanta tanta suspeita no processo de compra, imagina no processo de venda. É muito estranho isso. É patrimônio público envolvido. Liberais gostam de dizer, economistas liberais gostam de falar sobre, criticaram muito o BNDES, sobre supostos maus investimentos que foram feitos, sobre crises que foram geradas por decisões alocativas erradas, etc. e tal, né? E não se fala, você não vê vozes liberais preocupadas
com venda de ações. Para mim, para usar a tipo de analogia que economistas liberais gostam de fazer, né, de economias com o país, com questão de economia doméstica, né, aqui eu acho que há uma analogia apropriada, que é a seguinte: é como se você tivesse alguém que fosse um conselheiro de economia doméstica, que fizesse um escândalo sobre como é que você aloca o seu orçamento mensal, né? E fosse completamente negligente quando você considerasse vender o seu carro ou seu imóvel. Vende seu carro para o primeiro que aparecer, ou vende seu imóvel para o primeiro que aparecer. Né? Assim, se discute muito o subsídio, dinheiro para caminhão, não sei o quê, e ninguém liga quando você está se desfazendo de patrimônio público, pô. Você tem que tomar uma cuidado quando você vende patrimônio público. Está vendendo ativos do governo federal. Né? Uma venda mal feita favorece imediatamente compradores do mercado financeiro e está jogando fora patrimônio do povo brasileiro. Entendeu? Então, assim, há uma pouca preocupação dos economistas liberais. É difícil justificar os próprios termos desses economistas, né? É difícil de entender porque não há essa preocupação, né? E é o que está acontecendo. Há no BNDES uma situação confusa sobre a questão da BNDESPAR. Há uma motivação para que se venda tudo, né? Essa empresa trabalha 40% da BNDESPAR já. Há uma programação para você acabar com a carteira da BNDESPAR. Não há uma política clara de investimento. Historicamente, a BNDESPAR fez investimentos paralelos a uma lógica de investimento. O que vai ser feito com esse dinheiro da BNDESPAR? Devolvido para o governo federal? Isso é confuso também. O presidente chegou a afirmar para a gente que o dinheiro da venda não iria ser devolvido para o governo federal, e parece que vai ser. Então, essa história de vamos desfazer a Petrobras para investir em saneamento, é balela isso. O jornal fala hoje que o banco pretende mandar 60% do lucro líquido em dividendos para a União, atingindo o máximo legal da transferência permitida. Na verdade, eles estão querendo aí diminuir o déficit primário, né? Eles já fizeram de alguma maneira com venda de ativos isso nesse ano que se encerrou, e produz aí um déficit primário que, na verdade, é falso, e, ao mesmo tempo, estão pretendendo isso para o orçamento desse ano, né? Tudo indica. Estão chutando o BNDES para fazer resultado fiscal. Eles estão fazendo isso, assim, lembra bem, essas ações do BNDES é 100% da União, né? Então você vende isso por qualquer preço, você vende ações para fazer caixa para o governo, sabe? Assim, qual é uma perspectiva mais longo prazo? Não faz sentido, entendeu? Eu quero vender bem essas ações, eu quero vender essas ações da BNDESPAR e quero alocar recursos em projetos. Se fosse esse o caso também, né? Porque tem até a questão a respeito de qual é a lógica da União, na verdade, através do BNDESPAR, se desfazer dessas ações, né? Essa que é a questão. Agora, Arthur, eu estou aqui com uma série de entrevistas engatilhadas e eu te agradeço aí os esclarecimentos e esse alerta que você faz a respeito desse caminho irresponsável e adotado pelo governo Bolsonaro para alienar participações acionárias importantíssimas da União. Muito obrigado para você, viu? Um bom dia. Eu agradeço a oportunidade, Paulo. Um abraço aí para o ouvinte de Faixa Livre. Um abraço a você também. Conversamos aqui com o economista Arthur Koblitz, presidente da Associação de Funcionários do BNDES, e vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Já retornaremos. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente em que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade
legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Trânsito. Agora, quem parte da Zona Norte com destino ao centro do Rio já encontra fluxo mais intenso, maior perda de tempo na Avenida Radial Oeste, próximo da Avenida Maracanã. Lembrando que você que vem da Avenida Marechal Rondon tem a alternativa de acessar o Viaduto da Mangueira com destino à Rua Visconde Niterói. Quem vem da Tijuca, Rua São Francisco Xavier também pode ser a dica. Quem segue agora por vias mais internas da Zona Norte da cidade, evitando a Avenida Brasil, partindo de Bom Sucesso pela Rua Leopoldo Bulhões, retenção bem próximo ao acesso à Rua Senador Bernardo Monteiro. O mesmo acontece para quem vem da Avenida Dom Helder Câmara. Melhor impossível Fast Shop. Refrigerador de 2 portas Brastemp por R$ 2.899. Compre agora pelo app e receba em casa ou vá até uma de nossas lojas. Fast Shop. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. O César, ouvinte de Jacarepaguá, diz o seguinte: o governo gastou uma fortuna na auditoria do BNDES para, enfim, descobrir que não há nenhuma falcatrua. Será que essa medida do governo pode ser considerada uma espécie de corrupção, já que se gastou dinheiro, uma suspeita sem fundamentos? Pois é, me parece que é isso que a OAB, inclusive, vai correr atrás, viu? Olha, está cheio de problemas aí, irregularidades e o Brasil sendo entregue, né? Bem, na ponta da linha, vamos conversar com a deputada federal do PT do Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann. Deputada Gleisi Hoffmann, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Band. Um prazer muito grande falar com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigado, Gleisi, por atender o nosso convite. A gente quer conversar, na verdade, a respeito dos 40 anos do PT. No dia 10 de fevereiro de 1980, o PT era formalmente fundado num ato muito importante lá em São Paulo. 40 anos depois, o que você tem a nos dizer? Depois, inclusive, desses 13 anos em que o PT esteve no governo federal e que, de forma muito trágica, podemos dizer assim, acabou afastando naquele ilegal, no nosso ponto de vista, processo de impedimento da presidente Dilma. Olha, Paulo, o PT, desde a sua fundação, vem cumprindo com aquilo que se propôs. Enfrentando as dificuldades, mas vem cumprindo. É um partido de 40 anos, portanto jovem ainda na história política brasileira, mas teve experiências fortes, tanto na oposição como no governo do Brasil, além de governar estados, prefeituras, e agora volta para a oposição com uma grande responsabilidade também, junto com o povo brasileiro. Eu diria que a história do PT, ela reflete muito a história da luta do momento pela democracia, pela inversão das prioridades no país, o resultado da Constituinte, que avançou em muitas políticas, constitucionalizou direitos, a abertura democrática, a construção de instituições melhores, enfim, o PT se mistura com essa história. E para nós, claro, isso é muito importante. Por isso, comemorar esses 40 anos é fazer essa retrospectiva e principalmente ter clareza de onde viemos e por que nascemos, quem que é o nosso foco de defesa e qual é a nossa luta, e projetar daqui para frente o que nós precisamos fazer, né? Qual vai ser o desempenho do PT nos desafios que nós vamos ter, que não são poucos, né? Com esse governo que está desconstruindo o Brasil.
É um desafio e tanto. Agora, Gleisi, o PT, sem sombra de dúvida, talvez tenha sido uma das maiores vitórias do povo trabalhador brasileiro na busca da sua libertação, especialmente em termos da ousadia de construir um partido de forma inteiramente nova, um partido de baixo para cima, sustentado por movimentos populares muito significativos, como era o movimento sindical, como é o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo. E haviam duas marcas essenciais nesse Partido dos Trabalhadores. Um é o seu compromisso com as mudanças das estruturas econômicas do país que nos condenam à dependência econômica, ao subdesenvolvimento. E a outra seria a introdução de uma nova ética na política. Você acha, de fato, que o PT cumpriu com esses seus dois objetivos e suas duas grandes marcas desde a sua fundação? Olha, que não cumpriu totalmente, se esforçou muito para cumprir, Paulo. Primeiro, a questão do combate à pobreza, da inclusão social, da melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Pela primeira vez na história do país, e vamos aqui registrar que o país tem mais de 500 anos de história, o combate à fome foi colocado como política pública por um governo, que foi com o presidente Lula. Nós tivemos e ampliamos investimentos nas áreas sociais, investimos para tirar as desigualdades regionais do país. E o Lula diz sempre uma coisa: o pobre entrou no orçamento público. Levamos luz onde não tinha, água ao Nordeste, a transposição de São Francisco, a exploração do pré-sal no petróleo, para que pudéssemos ser hoje autossuficientes na produção de petróleo. Enfim, grandes iniciativas que estavam encaminhando o Brasil para um futuro muito melhor, com mais qualidade de vida para sua gente, mais inclusão, mais justiça social. Claro que muita coisa ainda tinha que ser feita. Com 13 anos, 12, um pouco menos de 13, você não muda estruturas de 500, né? Nós ainda temos um sistema financeiro, tributário, que penaliza o povo. Isso nós precisávamos ter enfrentado e não conseguimos nesse curto espaço de tempo. Uma reforma política, inclusive para melhorar as condições em que se dá a decisão do povo, né, o exercício da democracia, uma reforma na área de segurança das Forças Armadas. Enfim, isso tudo não foi possível. Acho que não seria nesse curto espaço de tempo. Mas o propósito, o enfrentamento e mostrar que é possível fazer um outro programa econômico, que não esse de destruição do Estado e de retirada dos direitos dos mais pobres, isso o PT mostrou. O legado do PT é muito grande nesse sentido. Em relação à ética na política, nós enfrentamos várias situações. Primeiro, uma legislação que o PT apresentou, é a lei de acesso à informação, a transparência nas contas e na gestão pública, as informações prestadas, lei de organização criminosa, uma série de leis que melhoraram as investigações do Brasil. Própria autonomia da Polícia Federal, autonomia do Ministério Público, enfim, eu acho que também foi um conjunto de instrumentos que foi dado à sociedade para melhorar a gestão pública. Obviamente que nós tivemos denúncias, né, que atingiram o PT, e que hoje nós estamos vendo grande parte dessas denúncias infundadas e que foram feitas em uma disputa política, né, para enfraquecer o partido, retirar o partido do poder e eles voltarem com um plano novamente de exclusão social, de concentração de renda. Gleisi, eu te fiz essa pergunta pelo seguinte: nós estamos entrando aí no segundo ano do governo Bolsonaro. O PT é a maior força de oposição e, evidentemente, todas as expectativas de uma oposição consistente a esse governo Bolsonaro nos remete, inclusive, à própria atuação do PT. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que foi criado no país um sentimento anti-PT que acaba favorecendo aos adversários, e principalmente ao próprio bolsonarismo, e ao mesmo tempo enfraquece a oposição. E justamente por conta desse sentimento que em parte foi criado, mas em parte, me parece, o PT se deixou ser vulnerável a esses ataques. Como é que você vê o papel da oposição e, dentro da oposição, o papel do PT com essas dificuldades que hoje encontra junto a boa parcela do eleitorado? Olha, essa questão do antipetismo, às vezes chega a ser forçação de barra,
porque de dizer que tem. Nós sempre tivemos no Brasil um setor da sociedade que nunca gostou do PT, que é a elite brasileira, né? Alguns setores de classe média, desde que o PT nasceu era assim. Nós nunca tivemos caminhada calma, porque a gente sempre questionou o status quo, sempre quis mudar, e essa diversidade com que é formado o PT, a força com que o PT tem, isso incomoda muito. E, obviamente, que isso foi muito explorado com as denúncias feitas em cima do PT, principalmente as denúncias de corrupção. Aliás, você estava falando agora, antes de eu entrar, com o presidente da Associação do BNDES, se não me engano. Isso, o Arthur Koblitz. Ele tem que explicar. Esse governo, que o BNDES era uma caixa preta, que o PT roubou, que Lula desviou, esculhambaram a vida de todo mundo, gastaram 48 milhões de reais para fazer uma auditoria para provar que não tinha irregularidade. Como é que fica isso? Como é que fica? E ainda contrata uma empresa americana para fazer isso? Não, é tudo um escândalo. É uma sacanagem, é um escândalo. Hoje tem, por exemplo, de novo o ranking da Transparência Internacional. O Brasil piorou no quesito de corrupção com o Bolsonaro, caiu pontos, né? Tem o caso do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, as rachadinhas, o Caixa 2 que eles tiveram, os laranjais, agora o irmão fazendo lobby. Então, ou seja, tem uma coisa orquestrada contra o PT. E uma parte da grande mídia opera isso mesmo. E é muito difícil a gente poder se defender, porque a gente não tem os mesmos meios, não tem o mesmo espaço. Então, a gente não tem condição de explicar para a população e esclarecer. Agora, o PT é um partido forte e tem um papel grande na oposição. Não tem como ter oposição no Brasil sem o PT. Isso não é querer achar que o PT é maior que todos. Não, mas é pela força do partido, pela liderança do ex-presidente Lula, que é um grande líder popular, é o maior líder político popular que nós temos. Então, óbvio que o PT assume um papel importante. E nós temos que lutar contra essa maré. Eu lembro quando o PT foi criado, Paulo, já tinha fake news. Só que não era pela internet, era pelo rádio, pelo jornal. Mas diziam que o PT ia dividir a casa das pessoas, para quem não tinha casa, que nós íamos fechar as igrejas. Enfim, era uma barbaridade para não deixar o PT ganhar. Nós estamos vivendo esse mesmo momento. Só que agora, com a internet, com a rede, nós também estamos nos preparando para fazer um enfrentamento nesse debate. Ou seja, tem dificuldade? Tem. A vida nunca foi fácil para o PT, assim como nunca foi fácil para o povo brasileiro. Mas a gente não vai desistir nem baixar a cabeça, e o PT quer ter instrumento de luta do povo. Agora, Gleisi, você mencionou a importância de se apresentar um outro programa econômico, uma alternativa, e me parece que você está coberta de razão. Afinal de contas, o carro-chefe dessa política aí do Bolsonaro, no sentido, inclusive, da destruição de instrumentos fundamentais para a gente pensar o desenvolvimento adequado ao Brasil, bem como a ofensiva contra o direito dos trabalhadores, tem como principal questão essas mudanças na área econômica. O problema é que depois dos 13 anos do governo do PT, me parece que a própria oposição fica fragilizada para denunciar a liberalização financeira, a apologia à austeridade fiscal, o mito falso do déficit da Previdência, essa história aí da lei de responsabilidade fiscal, que agora é combinada com a emenda constitucional 95, tudo isso a gente deveria enfrentar e derrubar, acabar com isso. Só que nos 13 anos do governo do PT, de alguma maneira, essas questões foram reforçadas. Como é que a oposição agora pode, de fato, combater o neoliberalismo? Não foram reforçados. Nós tivemos responsabilidade fiscal, sim, mas não deixamos em nenhum momento de fazer investimentos em infraestrutura pesada e no social. Nós o Lula elevou o índice de investimento do país a 21% do PIB. Hoje está 15%. Então é desgraça. Nós criamos programas sociais de inclusão, não só o Bolsa Família, mas o Cisterna, o Luz para Todos, programa de aquisição direta de alimentos. Demos condições aos municípios para melhorar a infraestrutura pública. Fizemos grandes investimentos, como, por exemplo, do petróleo, que eu disse, ninguém queria fazer a exploração do pré-sal, o Lula determinou e fez. Hoje é a maior riqueza do país. Nós invertemos a realidade. Nós não tínhamos força para mudar todos os pressupostos do sistema financeiro brasileiro. Eu acabei de te dizer, nós não tivemos condições de fazer uma reforma no sistema financeiro.
O sistema financeiro previsto na Constituição de 88 foi mantido da Constituição de 67, não foi mudado, não teve mudança. A coisa mais avançada da Constituição de 88 foi o capítulo da Seguridade Social, que eles estão destruindo agora. Então, nós denunciamos. Agora, somos minoria na Câmara. E tem um problema, Paulo, não tem debate econômico no país. Você liga qualquer TV, está lá o pessoal falando que a economia está bem, positivando a economia. O juro caiu, a inflação caiu. Mentira, porque o centro da meta da inflação já foi ultrapassado pela inflação de alimentos. Não tem debate, eles não chamam a oposição, eles não ouvem o que a gente tem para falar. Eles ficam colocando na cabeça do povo que a economia está boa. Aí mesmo o povo passando mal, muita gente desempregada, a pessoa olha para aquilo e acha que o problema dela é pessoal, que ela é responsável por não conseguir emprego, que ela é responsável por não ter condições de ter renda. Por isso que está aumentando o número de suicídios no Brasil. As pessoas não podem se culpar. É um modelo econômico neoliberal que está entregando o Estado brasileiro. Isso nós podemos fazer o debate com muita tranquilidade. Eu não tenho problema nenhum de fazer esse debate e contrapor o que nós fizemos nos governos do PT e o que está sendo feito agora. Jamais fomos liberais. Mas o meu entendimento, então, é que se dependesse de você, começaríamos tudo outra vez, justamente com aquela política do Palocci e do Henrique Meirelles, porque me parece que ali que houve um pecado original, Gleisi, no início das opções do PT. Não começaríamos. Veja, para o Lula ganhar a eleição, naquela época, teve que ter uma confiança do determinado mercado. Não vamos esquecer que eles nos tiraram da presidência. A gente não é fraca, não. Não ganharam 4 eleições consecutivas, fizeram o golpe e tiraram a Dilma. Para ganhar a eleição, o Lula apresentou o seu programa e disse que ia cumprir os contratos. Você lembra da Carta do Povo Brasileiro? Sim. Quando entrou no governo, o Brasil estava quebrado. Não tinha um tostão de dinheiro aqui, as divisas todas fora. Foi preciso fazer uma ação para recuperar essa situação. Eu acho que o Palocci cometeu muitos erros ali, mas não foi o fundamental para a gente não conseguir enfrentar. Depois o Lula pegou as rédeas da economia e de 2005 para frente a gente começou a aplicar uma política totalmente anticíclica, uma política de investimento, de inclusão do pobre no orçamento, mas nós não tínhamos força política para mudar o sistema, não tínhamos, no Congresso Nacional. Então tivemos que ir mediando. Tanto que quando a Dilma, no seu governo, ela encarou muita coisa, encarou o Banco Central, encarou a questão de juros, isso trouxe desestabilização também. Então nós temos que ter força política e ter o convencimento do povo que essas mudanças precisam ser feitas. Agora está de novo o governo fazendo uma política neoliberal, alguns setores do liberalismo querendo fazer política social para passar pano, né, e achando que tudo vai ficar bom. Tem uma notícia hoje que o Rodrigo Maia vai pôr para votar a autonomia do Banco Central. Isso é um escândalo. Você não precisa mais eleger presidente da República, melhor eleger o presidente do Banco Central, aí define a linha da política econômica do país e o modelo de desenvolvimento. Então, os instrumentos de fazer política econômica e de desenvolvimento do povo estão sendo todos destruídos, né? Perigosamente. Gleisi, o Carlos Alves, Carlinhos Revolucionário, você deve conhecê-lo, ele nos dá bom dia e diz o seguinte: meu abraço e minha saudação à presidente Gleisi, em nome da luta LGBT e popular. Viva os 40 anos do PT, meu único partido. Pergunto, o que você, Gleisi, acha dessa ação do Flávio Dino, governador do Maranhão, defendendo uma aliança ampla? É possível unir a esquerda com os golpistas do PSDB? E no governo, iremos fazer reforma das comunicações regulando a mídia? 2 perguntas, né? Sim. Olha, primeiro é o seguinte, qualquer aliança pressupõe um programa. Você vai fazer uma aliança em torno do quê? Eu não sou contra conversar com todos os setores da sociedade brasileira. Lula sempre conversou, sempre tivemos esse diálogo. Aliás, antes, só um abraço para o Carlinhos, nosso ex-secretário LGBT. Então, não sou contra. Agora, em torno do que vamos fazer uma aliança? Em torno da democracia que está sendo ameaçada. Pois bem, aí nós precisamos situar, se nós formos conversar com os liberais, qual é o lugar do povo, da base da sociedade, no Estado democrático de direito defendido pelos liberais. Porque democracia para o povo pressupõe analisar a dimensão econômica. Não tem democracia se tiver fome.
Não tem democracia se não tiver direito. Não tem democracia se não tiver condições dignas de vida. Então não dá para fazer uma aliança ampla em torno de questões que são etéreas, que não estão dizendo respeito à vida. Por exemplo, pode-se conversar com o Hulk, com o Fernando Henrique, não tem problema nenhum. Na hora de fazer uma aliança, qual é o setor que mais vai perder? Ou você acha que o Fernando Henrique vai abrir mão do pensamento liberal dele, do Estado mínimo que ele tem, e também da visão que ele teve, que é uma visão de perseguição do judiciário, das críticas que ele fez ao Lula, do apoio que ele deu à Lava Jato. É sobre isso que nós estamos falando. Não é que não tenhamos vontade de fazer, é porque as coisas ficam difíceis. Nós temos uma posição, o nosso lado é o lado do povo brasileiro. Não dá para fazer mediação entregando o direito do povo. Não dá para fazer mediação aprovando projetos que destroem aquilo que nós construímos. Não tem como fazer isso. Se nós fizermos isso, nós vamos estar entregando a vida da maioria. Então não tem como fazer uma mediação com o liberalismo se o pressuposto dessa mediação é fechar os olhos para os programas deles que desmontam o Estado brasileiro. Agora, o Gleisi, além dessa importante questão programática que você destaca, como é que você vê na prática as movimentações que vêm sendo feitas por algumas, vamos dizer, referências da oposição? Porque, e aí essas referências, eu vou dar um nome aqui, o PT, o próprio PCdoB, o próprio Ciro com o PDT, porque me parece que todos, de alguma maneira, frente à força do governo Bolsonaro, todos procuram estabelecer pontes com a centro-direita. Como é que você vê isso? Porque, na prática, me parece que é isso que acontece. É lógico que tem aí o desafio das eleições municipais, e onde as coligações proporcionais não vão se dar, isso me parece já condiciona os partidos a procurar suas candidaturas próprias. Mas, de alguma maneira, olhando 2022, eu vejo que tanto o PT, como o PCdoB, como o próprio Ciro, olham como tendo um objeto de desejo esse centro-direita, para ver se esse segmento pode ser descolado lá de um apoio à extrema-direita, ao Bolsonaro? O PT não tem feito isso, não. Aliás, tem sido criticado, porque não foi em fórum de frente ampla, não se nega a conversar com o Hulk e Fernando Henrique. Eu não vejo o PT fazendo isso, não. Não, mas tinha representantes do PT lá, não é? Na reunião em São Paulo? Não, teve, Suplicy, eu acho que participou lá, mas não foi como institucional do PT, não. Nós somos muito criticados por isso, por não ir, porque eu afirmei isso. E para quê? Qual é o programa que nos une? O que nos leva, né? Grande parte que estavam lá jogaram o Brasil nessa crise. Então, isso a gente tem muito claro. Hoje a sociedade brasileira não tem um centro da política. Pode ter um centro da opinião pública, da política que tem. O centro hoje está na direita. Aprova e apoia todos os projetos liberais que estão sendo colocados. Não tem problema com isso. E se diferencia em algumas coisinhas do Bolsonaro, faz uma crítica aqui, outra ali, vota um projeto um pouco diferente, mas na pauta econômica está alinhadíssima, né? Não tem centro. Então, o centro é da direita. Eu não guardo nenhuma expectativa de que o centro possa mudar e ajudar a melhorar o Brasil, entendeu? Esse centro, o novo centro, né? A velha direita. O programa que eles têm, o compromisso que eles têm, é com o capital financeiro, é com o mercado, né? São as pautas que eles colocam. Autonomia do Banco Central, reforma da Previdência, reforma administrativa, querem dolarizar a economia, agora você vai poder ter conta em dólar, não tem reajuste do salário mínimo. Essa é a pauta dele. Essa pauta não dialoga conosco. Em termos, né, Gleisi, porque em boa parte das gestões aí do PT, muito desse ideário neoliberal foi fortalecido. Agora mesmo eu recebo aqui um recado, quem está nos acompanhando é o ex-deputado federal Milton Temer, e ele fala aqui: a Gleisi se revolta contra o voto de autonomia do Banco Central, mas ao tomar posse e entregar o Banco Central ao Henrique Meirelles, que lá permaneceu 8 anos, muitos em parceria com o Palocci, o banco não foi, de fato, autônomo? Olha, primeiro, minha saudação ao Milton Temer, nosso ex-deputado.
Seria o seguinte, autônomo não, o banco tinha sua política monetária, mas tinha orientação política do governo. Nunca teve autonomia, né? Tudo que o Banco Central fez, se fez certo ou se fez errado, creio que passou por uma decisão política de governo, né? E eu acho que teve vários avanços na política fiscal, na política monetária. Não dá para julgar, assim, é muito diferente do que nós estamos falando. O que eles querem agora é uma independência plena, ou seja, o Banco Central não está subordinado a nenhum projeto de desenvolvimento do país. Vai cuidar da política monetária, ponto, da inflação, não vai ter sequer um duplo mandato, que eu acho que nós tínhamos que ter forçado para ter. Agora, eu repito, tínhamos correlação de força para fazer isso? Eu acho que nós fizemos muita coisa no Brasil, pela correlação de força que nós tínhamos e pelo tempo que governamos. Vou voltar a lembrar, esse país é um país de 500 anos. O PT não governou nem 3. Para fazer tendência histórica, talvez precise mais de 60 e 70 anos de qualquer prática. Então, não dá para achar que o PT deixou de fazer um monte de coisa e, por isso, nós estamos na situação que estamos. Eu acho que nós não fizemos uma série de coisas por limitação política, outras por falta de iniciativa, mas fizemos muito, se você for olhar a história do Brasil em relação à mudança na forma do desenvolvimento, da inclusão do povo, das políticas sociais, muito, da política externa. Não tenho dúvida, é incomparável o que foi feito nesse período. Agora, Gleisi, voltando à questão aí das alianças, do cenário para esse ano e para 2022 também. O Lula, quando saiu da prisão, ele fez um discurso muito claro e apontando para 2022, ele deixou de forma explícita que haverá um embate entre a direita e a esquerda. Nesse sentido, e reforçando, inclusive, a tua consideração sobre qual é a posição política do centro, hoje claramente afinado com a agenda econômica do Guedes e do Bolsonaro, o PT partirá para fortalecer uma perspectiva de esquerda nas eleições de 2022? Sim, a nossa prioridade, inclusive do ponto de vista de alianças, são alianças com os partidos de esquerda, de centro-esquerda, os partidos que estão na oposição. E nós acreditamos que as eleições municipais serão uma ótima oportunidade de a gente fazer um debate sobre o que está acontecendo no Brasil. Porque vai ser impossível discutir o que o município tem a oferecer aos seus cidadãos, política habitacional, política de saúde, política de saneamento, melhorias de vias, sem discutir como isso é financiado, sem discutir o papel da União no financiamento dos municípios, da repartição das receitas, a concentração dessas receitas e o projeto que está sendo desenvolvido no Brasil. Então, acho que as eleições municipais elas vão ser uma prévia do debate que nós temos que fazer com a sociedade para 2022. Agora, quando você fala de alianças de esquerda, como é que fica a relação com o PCdoB, com o PSB e com o PDT? Eu cito esses 3 partidos porque, especialmente o PCdoB e o PSB, sempre caminharam juntos em várias campanhas presidenciais. O próprio PDT também, especialmente em 98, se não me engano. Mas, especialmente com o PCdoB e o PSB, parece que esses partidos hoje têm demonstrado uma certa vacilação em caminhar junto com o PT. Como é que vocês veem isso? Nós temos conversado bastante. Nós temos um fórum dos presidentes de partido que se reuniu ano passado várias vezes para conversar sobre temas que estavam na pauta do Congresso, também nossa posição em relação a esses temas. Estivemos juntos em votações importantes no Congresso Nacional, como a questão da reforma da Previdência, a luta pela educação, fizemos a Frente Nacional de Soberania. Então, nós temos um bom diálogo. E tem muitos lugares que nós já estamos conversando sobre o processo eleitoral. Porto Alegre, por exemplo, é uma dessas cidades, né, onde o PCdoB apresenta a candidatura da ex-deputada Manuela, que foi nossa candidata a vice. Estamos discutindo também no Rio de Janeiro, com o PSOL, enfim, com o PSD, tem vários municípios no Espírito Santo, também no Nordeste. Nós estamos conversando. Obviamente que cada partido tem a sua estratégia, porque um partido, a natureza de um partido é disputar o seu programa com a sociedade. Então, a eleição é um momento importante para isso. É natural que os partidos se articulem e queiram lançar seus candidatos. O PT também quer lançar seus candidatos se tiver uma oportunidade
de conversar com a população. Agora, nós não vamos deixar de conversar com esses partidos. No aniversário do PT, que nós vamos fazer aí no Rio de Janeiro, de 7 a 9, uma das mesas de debate que nós vamos ter, no dia 8, sábado, é com os partidos de oposição. PT, PCdoB, PSB, PDT e PSOL. Estão todos confirmados. Qual é a ideia? É a gente conversar um pouco sobre as perspectivas da esquerda, a união contra a extrema-direita, as estratégias que nós vamos ter. Ou seja, eu acho que vai ser uma oportunidade de a gente fazer um debate público, interagindo aí com as pessoas, com a nossa militância, com a sociedade, sobre o nosso papel, sobre as nossas responsabilidades. Dia 8 de fevereiro, né, Gleise? Isso, às 11 horas da manhã. Maravilha. Olha só, realmente aí a questão das eleições municipais, me parece, tem um complicador aí, que é o fim dessas coligações proporcionais. Eu tenho para mim que os partidos vão ser empurrados a terem candidatos próprios, pelo menos no primeiro turno, para facilitar aí a eleição de bancadas, né, municipais. Agora, do seu ponto de vista programático, você acha que daria para avançar claramente num compromisso em se atacar as bases do programa neoliberal, porque isso envolve claramente atacar a macroeconomia da liberalização financeira, defender claramente o fim da lei de responsabilidade fiscal, o fim da emenda constitucional 95. Você mencionou aí que em 2002 não havia correlação de forças suficiente para isso. Você acha que hoje haveria condições da esquerda se unir num programa claro para destruir o que foi feito a partir dos anos 90 e que, no nosso ponto de vista, se confunde com uma regressão gigantesca para o nosso país? Eu acho que sim. Claro que nós temos que buscar apoio para isso, né? Nós temos que ter apoio popular. Se nós não tivermos consciência na sociedade do que significa uma mudança dessas, fica difícil. Eu acabei de te dar o exemplo que a pessoa que está sofrendo com o desemprego, a pessoa que está sofrendo com a crise econômica, está se autorresponsabilizando por ela. E o establishment, a classe dominante, faz questão de dizer que é isso mesmo. Então, nós precisamos buscar uma conscientização e um debate para mostrar o que significa um outro projeto de desenvolvimento econômico. Mas, por exemplo, nós já fizemos junto com os partidos de esquerda a reforma tributária solidária, uma proposta que é alternativa à reforma tributária que eles estão apresentando. É uma reforma que só simplifica a legislação, não é uma reforma que muda a distribuição da carga tributária. São 6 partidos apresentaram e está tramitando no Congresso. E queremos discutir agora a questão fiscal. Qual é a reforma fiscal que nós faríamos? O que a gente colocaria para substituir ou para, em finalizando a lei de responsabilidade fiscal, as referências de equilíbrio de gestão que jamais podem ser utilizadas para passar investimento, baixar gasto social, enfim. Então, eu acho que tem condições, sim, da gente fazer isso junto. Gleisi Hoffmann, eu agradeço muito a gentileza dessa entrevista. Vamos divulgar aí toda a programação desses 40 anos do PT, que vão se realizar aqui no Rio, né? As programações referentes à comemoração do 40º aniversário do PT entre os dias 7 e 9 de fevereiro, não é isso? Isso mesmo, lá no Armazém da Utopia. No dia 7, a partir das 18h30, vai ter a abertura. Nós vamos ter um debate de política internacional com o Celso Amorim, o Jorge Tayana. Jorge Tayana foi chanceler da Cristina Kirchner e hoje é senador no lugar dela. Sim. Então, argentino, vem falar um pouco sobre os desafios da América Latina. Aí vamos ter a abertura da mostra de cinema e o ato que vai participar o Lula, o Haddad e as lideranças do PT. E no dia 8, nós vamos ter atividades culturais, dança, teatro, continua a mostra de cinema, várias barracas vão ser instaladas lá dos estados, a feira também agroecológica do MST, a feira das Iabás, do Marquinhos, lá de Oswaldo Cruz, vai estar também. Ou seja, vai ser um espaço de congraçamento, convívio, e vamos ter 3 debates. Esse dos partidos, que eu lhe falei, vamos Sim. ter um sobre democracia, e às 17 horas no sábado, um diálogo entre Lula e Pepe Mujica, que estará aqui conosco.
Gleisi, muito obrigado, um bom dia para você, um bom trabalho. Obrigada, Paulinho. Um abraço para você e para todos os ouvintes da Band. Muito obrigado. Conversamos com a deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, deputada federal eleita pelo Estado do Paraná, e vamos agora a um breve intervalo. Voltaremos em seguida. Trânsito. O ouvinte da Band que passa por Guadalupe, na Avenida Brasil, vai perdendo tempo devido a obras do corredor BRT e estreitamento de pista. Mais à frente, depois de Coelho Neto, vai se mantendo pela pista central para evitar retenções mais à frente. Na altura de Cordovil, é grande o fluxo de veículos ainda que chegam pela rodovia Washington Luiz. Observa a movimentação pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Para você que sai de Irajá, ótima dica para evitar o congestionamento nas vias expressas em direção ao centro do Rio. Presunic todo dia. Aqui tem mais economia a semana inteira. Contra Fé bovino quilo, R$ 22,90. Só hoje, Presunic vale super a pena. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Trânsito na rodovia Presidente Dutra já começa a melhorar depois de um acidente mais cedo ocorrido na pista central em Coelho na Rocha. O engarrafamento estava grande desde Nova Iguaçu, agora a movimentação apresenta uma melhoria, vai se mantendo pela pista central para evitar as retenções na pista lateral próximo de São João de Meriti. O acesso à Avenida Brasil já é mais intenso para você que está na altura de Jardim América. Nesse instante, dou uma conferida também no trânsito da rodovia Washington Luiz, segue congestionada em direção à linha vermelha Avenida Brasil, indo pela Avenida Brasil em direção ao centro, pelo menos o ouvinte ganha um tempo na altura de Penha e Olaria pela pista central. Na linha vermelha, o panorama é pior nessa manhã. Linha de jardinagem Steel, com condições especiais. Roçadeira FS 80 por apenas R$ 899. Vá até uma loja Steel participante e aproveite. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos
Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Na ponta da linha, eu cumprimento o advogado Rafael Borges. Rafael Borges é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio de Janeiro. Rafael Borges, bom dia. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com você. Prazer é todo nosso, Rafael. Muito obrigado por você nos atender. Tudo indo, né? Muito preocupado aí com o andar da carruagem. E eu tenho aqui duas questões importantes para conversar com você. Um diz respeito a esse processo aí contra o Glenn Greenwald, né? Esse pedido aí a denúncia que foi feita pelo Ministério Público Federal com relação ao Glenn, sem que ele tivesse sido investigado, indiciado, e que, inclusive, houve um parecer da Polícia Federal que o isentava de responsabilidade naquele processo de invasão lá dos celulares de autoridades da Lava Jato. O outro assunto diz respeito ao pacote anticrime, que ontem ganhou um capítulo especial com essa suspensão por parte do Luiz Fux, da aplicação da instituição do juiz de garantias. Mas vamos começar pelo Glenn. Como é que você vê essa denúncia, hein? Ela é ilegal? Ela tem base? Você acha que a Justiça irá aceitar essa peça do Ministério Público Federal? Não, Paulo, ela não tem base nenhuma, é uma peça de ficção, é um devaneio acusatório. Como você mesmo falou, o Glenn sequer foi alvo da investigação que foi conduzida pela Polícia Federal. A própria Polícia Federal, no relatório final do seu inquérito, isenta o Glenn de qualquer responsabilidade jurídico-criminal e, apesar disso tudo, vem o Ministério Público e oferece essa denúncia. É uma denúncia que está completamente desconectada dos fatos e da realidade jurídica que está em torno desse processo. Quer dizer, o Glenn, como um jornalista mundialmente reconhecido, ganhador de prêmio Pulitzer, ganhador de prêmio ESSO, foi procurado por uma fonte e recebeu material dessa fonte, material cujo conteúdo tinha ali relevante interesse público. E publicou esse material naquela série de reportagens que ficou conhecida como Vaza Jato. Né? Qualquer jornalista sério, comprometido, no lugar dele, teria feito o mesmo. Essa tentativa do Ministério Público Federal de criminalizar o jornalista Glenn Greenwald diz muito sobre o déficit do Estado democrático de direito no Brasil nesse momento. Ela é um sintoma muito grave da forma como as nossas instituições estão pouco comprometidas com a democracia e muito comprometidas com o Estado de polícia. É muito sério que um jornalista seja impedido de exercer o seu papel, seja impedido de cumprir a sua missão fundamental, que é a de, publicar matérias, apurar fatos e dar à população o conhecimento de questões relevantes. É muito preocupante que o Brasil tenha chegado nessa etapa da sua história. Né? Não é à toa também, não é coincidência que isso acontece no momento em que a gente tem na presidência da República, um grupo político com inspirações autoritárias. Então, é muito preocupante que o Brasil esteja vivendo esse momento agora. Agora, voltando à sua pergunta, a peça é uma peça absolutamente legal, é uma peça que não concatena. Né? Com relação ao Glenn, é uma peça que não concatena, que não tem sentido jurídico, nem sentido lógico. Qualquer pessoa, ainda que leiga, que ler a peça acusatória do Ministério Público, vai ver que o Glenn não tem nenhuma responsabilidade jurídico-penal por aquilo que ele fez. Ele se comportou a todo momento como um jornalista sério, comprometido, e um jornalista comprometido não só com a sua missão de informar o público, mas também comprometido com a sua missão de resguardar a sua fonte. É dever do jornalista resguardar a sua fonte. Né? O Ministério Público trata o Glenn como alguém ali que tivesse o dever de caguetar a sua fonte. Né? Mal comparando, né, e eu falo isso na minha manifestação ao juiz, essa postura do Ministério Público ela abre precedentes para que psicanalistas sejam obrigados a dedurar os seus pacientes, padres sejam obrigados a dedurar os seus confessados,
advogados sejam obrigados a dedurar os seus clientes, e assim sucessivamente. Ela atribui ao Glenn uma espécie de um dever de caguetagem, né, que o jornalista não tem para com a sua fonte. Absolutamente. Pelo contrário, o jornalista tem o dever de proteger a sua fonte. Então, essa denúncia do início ao fim é um erro jurídico, é um erro narrativo, e que eu acredito que a justiça brasileira vai colocar um fim nisso, enfim, para de alguma forma aí tentar recuperar a coisa, enfim, recuperar padrões mínimos de Estado Democrático de Direito, enfim, que está faltando. Tecnicamente, bastaria a justiça, na verdade, indeferir esse pedido. Não receber, né? Agora, o argumento a respeito dele não ter sido Glenn anteriormente investigado, tecnicamente não impediria que ele viesse a ser denunciado. Me parece que aí a grande questão que se coloca é com relação ao seu próprio papel como jornalista, não é? Afinal de contas, o sigilo da fonte é inclusive um dever do jornalista, né? Isso. Então, Paulo, são duas coisas, na verdade. De fato, a decisão do Supremo Tribunal Federal, a medida cautelar que o Supremo Tribunal Federal concedeu ao Glenn lá no início da Vaza Jato, queria que o Glenn fosse responsabilizado pela prática de atos de jornalismo. A expressão utilizada pelo Supremo Tribunal Federal foi essa, responsabilizado. Você se refere àquela liminar do Gilmar Mendes, né? Isso. Eu entendo que essa expressão responsabilizado inclui tanto a investigação quanto a denúncia. Eu entendo que o Glenn não podia ser investigado e tampouco ser denunciado. Agora, eu concordo com você, isso não importa. O fato é que, ainda que essa proibição não existisse, não existe nenhuma conduta atribuída ao Glenn que possa ser confundida com prática de crime. Então, eu quero dizer, ainda que não existisse essa liminar do Supremo Tribunal Federal e o Glenn pudesse ser alvo de investigação, pudesse ser alvo de uma denúncia, o Ministério Público não trouxe na sua peça acusatória nenhum elemento capaz de imputar responsabilidade ao Glenn. Não tem nenhuma conduta ali criminosa. Nada do que o Glenn fez pode ser confundido com prática de crime. Né? Então, assim, ainda que ele não pudesse ser investigado, ainda que ele não pudesse ser denunciado, o fato é que a denúncia é inepta. Carece, no jargão jurídico, a gente fala, carece de justa causa. Né? Falta consistência, né? Exato, de uma forma mais leiga, falta consistência, falta base. Entendeu? O Ministério Público, na hora que ele oferece uma acusação, ele tem que estar lastreado em elementos mínimos. Ele não pode oferecer uma acusação da cabeça dele. O Procurador da República é uma carreira pública. Ele tem deveres para com as instituições brasileiras, ele tem deveres para com a cidadania brasileira. Ele não pode formular acusações fantasiosas, como é essa acusação que foi oferecida contra o Glenn. A Justiça tem prazo para responder ao Ministério Público? Em tese não, mas acredito que virá uma resposta aí em pouco tempo. A gente fez uma petição ao juiz de primeira instância, requerendo a ele a rejeição. Quando você fala a gente, é a Comissão de Segurança Pública da OAB? Não, os advogados do Glenn. Eu componho o corpo de advogados que estão na defesa. Ah, perfeito. Você, então, além de presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, você está na representação do Glenn junto à Justiça, né? Exatamente. Ótimo. Melhor ainda. Agora, Rafael, vou mudar de assunto. Vamos aqui ao pacote anticrime. Esse pacote muito badalado, foi aprovado lá no Congresso, foi recém-aprovado, sancionado pelo Bolsonaro, acho que no mês de dezembro, e entra em vigor a partir de hoje. Só que tivemos novidades ontem, não é? O Luiz Fux, que está como presidente interino do Supremo, ele suspendeu por tempo indeterminado a aplicação do Instituto do Juiz de Garantias. E ele, inclusive, atropelou o Toffoli, porque o Toffoli, recentemente, havia também suspenso a aplicação desse instituto, mas por 6 meses, e restringindo também para algumas instâncias da Justiça a aplicação daqui a 6 meses do juiz de garantias. E eu queria uma consideração sua sobre isso, porque me parece, eu chamei a atenção hoje, inclusive aqui no espaço editorial do programa, que esse é mais um capítulo da luta política que me parece existe dentro do Supremo
e que nos mergulha hoje num quadro, há muito tempo eu venho falando isso aqui no programa, de excepcionalidade institucional, porque o Supremo, principalmente, ele vem operando aí ao sabor de conveniências políticas, em várias ocasiões, são muitos exemplos disso. Como é que você vê esse agora, da polêmica em torno do juiz de garantia, onde claramente 2 ministros do Supremo divergem abertamente? Paulo, eu penso exatamente como você, assim, sem querer entrar no debate de ser a favor ou de ser contra os juízes de garantias, embora eu já possa adiantar que eu sou a favor, porque eu acho um instituto importante, mas sem querer entrar nesse debate, o fato é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro é o órgão de cúpula do nosso poder judiciário. O poder judiciário não se confunde com o poder legislativo. O poder legislativo brasileiro, do alto da sua competência legislativa prevista na nossa Constituição da República, estabeleceu os juízes de garantias. O Supremo Tribunal Federal não pode usurpar isso da sociedade brasileira, porque isso foi uma opção do nosso legislador. Na tripartição de poderes idealizada por Montesquieu e explícita na nossa Constituição da República, o Executivo executa a política pública, o Legislativo legisla e o Judiciário julga. O que o presidente em exercício do Supremo Tribunal fez com essa decisão foi usurpar uma competência legislativa. O Supremo Tribunal Federal não tem esse direito. Não tem esse direito. Ainda que o juiz, ainda que o ministro que está no exercício da presidência do Supremo não concorde com o Instituto dos Juízes de Garantias, isso é irrelevante. Ele não tem o poder de cancelar indefinidamente a implementação de um instituto que foi decidido pelo Congresso Nacional no exercício da sua competência regular de legislador. Isso é um absurdo. Ministros do Supremo não têm legitimidade democrática, não são eleitos. Eles são escolhidos pelo presidente da República. De todos os poderes da República Brasileira, o Poder Judiciário é aquele que tem o maior déficit democrático. Ele não é eleito. E por isso que ele não pode definir políticas públicas. Quem define políticas públicas é o Legislativo. Quem executa as políticas públicas é o Executivo. Cabe ao Judiciário apenas julgar conflitos que surjam a partir da aplicação dessas políticas. Não cabe ao Judiciário se miscuir na posição de legislador. Nenhum ministro supremo recebeu voto. Nenhum ministro supremo tem legitimidade popular e democrática para decidir como se fosse um deputado federal, para decidir como se fosse alguém do parlamento. Nesse sentido, a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é muito acertada. Né? Eu vi a crítica que ele fez ontem a essa decisão, é uma crítica muito acertada. É um erro, essa decisão é um erro. Ela não tem base jurídica nenhuma, é uma decisão de conveniência, como você falou. Como você tem lá, nesse momento, na presidência do Supremo, um ministro que não gosta do Instituto, ele vai e cancela o Instituto numa canetada. Quer dizer, a caneta de um ministro se substitui ao voto de quase todo o parlamento brasileiro, porque esse pacote ele foi votado quase que pela unanimidade do parlamento brasileiro. Tiveram pouquíssimos votos contrários, cerca de 10 votos contrários. Né? Então, quer dizer, a caneta de um ministro supremo ela é equivalente ao voto de todo o parlamento brasileiro. Mas, Rafael, e se no caso Fux considera a decisão do Congresso inconstitucional? Ele não tem o direito de declarar a inconstitucionalidade da matéria? Seria num processo de controle concentrado de constitucionalidade. Então, vamos discutir a constitucionalidade. Não foi isso que ele fez. Ele simplesmente cancelou a aplicação imediata do Instituto. Né? Ele suspendeu indefinidamente a aplicação do Instituto. Mas foi decisão liminar, né? Ele pode rever isso, ainda, né? Pode, claro. Mas o que é pior, né? A decisão liminar ela é monocrática. Ela é feita por um ministro só, ela não é uma decisão refletida. Né? E assim, Paulo, eu desafio qualquer jurista sério e comprometido, sério não, mas qualquer jurista comprometido desse país a me apontar a inconstitucionalidade que pode existir no juiz de garantias. Sim. Bem, o juiz de garantias está ali para garantir os direitos. Eu ouvi um argumento que é o seguinte, que esse juiz de garantias seria a criação de uma nova instância na justiça e que isso só caberia à própria justiça. Procede esse tipo de argumento?
É mentira, porque, veja, o juízo de garantias, ele é simplesmente uma divisão de atribuições. É uma divisão de tarefas, né? Exatamente, é simplesmente uma divisão de tarefas. Você tem um juiz para proferir, para decretar as medidas cautelares, e você tem outro juiz para dar a sentença. É uma medida muito salutar, porque quando você cria essa separação, você vai ter um juiz que vai dar a sentença menos comprometido com a investigação e, portanto, mais isento, mais imparcial, em melhores condições de proferir o seu julgamento. Agora, veja, Paulo, esse juiz da sentença, ele não é revisor do juiz de garantias. Sim. Ele tem atribuições diferentes. Você não tem duas instâncias na mesma esfera, no mesmo nível de justiça. Você tem dois juízes com atribuições distintas. Um para julgar e analisar medidas cautelares e outro para julgar e analisar o processo propriamente dito. Mas um não é revisor do outro, né? Só quem pode revisar o juízo de garantias ou o próprio juiz do processo de conhecimento é o tribunal, é a segunda instância. Então, assim, não tem nenhum cabimento essa tentativa de inquinar de inconstitucional o juízo de garantias. E, assim, me arrepia quando eu vejo o pessoal defendendo a suspensão desse instituto, dizendo que o judiciário não tem dinheiro para implementar, não tem condições para implementar. Ô, Paulo, o Poder Judiciário brasileiro consome 1% do PIB nacional. O Brasil tem o Poder Judiciário mais caro do mundo. Juízes no Brasil têm 60 dias de férias. Alguns trabalham só 3, 4 vezes por semana. Vamos regularizar isso, que a gente vai ter toda a condição de implementar as leis de garantias. Entendeu? Toda a condição. O Poder Judiciário brasileiro é super estruturado. Entende? É claro que vai dar trabalho, é claro que é uma coisa que não vai poder ser feita, enfim, talvez do dia para a noite, mas dá para fazer. É evidente que dá para fazer, é evidente que a gente tem estrutura para fazer isso, entendeu? Agora, o que se quer é manter o processo penal brasileiro naquele padrão da década de 40, que é o padrão do nosso Código de Processo Penal, né? E isso é muito grave, isso é muito sério. O Instituto é um instituto importante. Está longe de ser a salvação, a tábua de salvação do processo penal brasileiro, que é repleto de vícios e é repleto de fragilidades e muita coisa para consertar. Mas é uma inovação que qualifica a nossa justiça, não tenho dúvida. O Instituto está suspenso por prazo indeterminado e parece que agora a matéria só vai a plenário quando o próprio relator, que é o Luiz Fux, liberar o assunto. Isso pode ficar para as calendas, né? Existe algum tipo de medida, porque essa decisão foi tomada a partir de uma ação da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, não é? Haveria algum tipo de medida que pudesse ser interposta no Supremo para acelerar a definição definitiva dessa questão? Olha, como você falou, o ministro Fux, ele está presente, né, para essa matéria, ele é o relator dessa matéria, portanto, é preciso esperar ele levar essa matéria ao plenário. Entendeu? Mas não há nenhum instrumento que possa, por exemplo, alguma associação, algum partido político, entrar com a medida no Supremo para forçar a decisão? É possível sim. É possível sim. Mas essa decisão está na mão do Supremo agora. Entendeu? É possível provocar. Ou seja... provocar, mas a gente não obriga o Supremo a decidir nada. O Supremo decide a hora que quer, quando quer. E não existe nada, no Brasil não existe um regulamento que especifique esses prazos, né, que impõe ao ministro Supremo um prazo para ele devolver o processo ao plenário. Não tem. Se você pesquisar no Supremo, você tem ali dezenas, talvez centenas de assuntos importantes da República Brasileira hoje que estão resolvidos por liminar. Porque o ministro deu a liminar monocraticamente, ou negou, e nunca levou o assunto para o plenário. A gente teve essa questão com o auxílio moradia do juiz. Isso, bem lembrado. E curiosamente o relator é o mesmo. É mesmo. Curiosamente o relator é o mesmo. Ele só destravou a matéria depois que deram um aumento para os juízes. Né? Exato. Operou politicamente. Então vamos aguardar o retorno da luta no interior da arena de disputa política que transformou-se o Supremo, né, Rafael? Infelizmente. Rafael Borges, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes. Um forte abraço, um bom dia, um bom dia de trabalho para você. Para vocês também.
Conversamos aqui com o advogado Rafael Borges, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio de Janeiro e também integrante aí do corpo de advogados do próprio jornalista Glenn Greenwald, que foi agora surpreendido aí com essa denúncia contra ele por conta aí da Vaza Jato, né? Olha, o Francisco das Chagas, lá de São Gonçalo, ele diz que o país corre um grande perigo, pois os envolvidos no Lava Jato estão riquíssimos. Com todo esse dinheiro, eles podem provocar instabilidades em diversos setores, afinal, quem manda no Brasil é o capital. Mas isso é anterior à Lava Jato, né? Essa turma do dinheiro manda na política, né? Manda nas leis. Eu costumo dizer que quem comete crime aqui no Brasil são os pobres. Os ricos produzem leis e torna tudo legal. É aí que as coisas se complicam, né? A Vera Mendes diz o seguinte: sobre a entrevista de ontem acerca de Brumadinho, a Vale está gastando uma fortuna em publicidade. Mas como as pessoas estão sendo assistidas? Pois com base aí no depoimento de quem está lá na frente de luta, as coisas vão de mal a pior. Na versão da Vale, as coisas vão muito bem, obrigado. Na ponta da linha agora, eu cumprimento o diretor dos Sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro e também membro da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, o Vinícius Camargo. Vinícius, bom dia. Bom dia, passarinho. Vinícius, como é que está a briga na Petrobras contra as privatizações e, principalmente, junto com as privatizações, o que está na ordem do dia são demissões ou afastamento de trabalhadores de unidades que a Petrobras pretende privatizar, pretende desativar, o que seja, atropelando, inclusive, o acordo coletivo de trabalho. Como é que fica isso? Passarinho, a Petrobras continua no seu programa de retirada de direitos, privatização, hibernação, hibernação de ativos, venda de ativos. Pois traduz essa história de hibernação de ativos, rapaz. Todo dia tem uma novidade. Agora, os ativos vão ser hibernados? Esse é um nome bonito para paralisação do projeto e demissão dos trabalhadores, né? Então, eles usam esse termo. Eu falo, eu estou saindo dessa área de negócio e estou tentando vender essa planta, né? E falam hibernação. Isso é com relação lá a Araucária nitrogenados, né? Isso, só que ela já fez isso em outras fábricas fertilizantes, né, no Nordeste, tanto na Bahia quanto Sergipe e Alagoas. Mas a Justiça não reverteu essas lá do Nordeste? A Justiça reverteu em certo momento e depois a liminar caiu. Segue a desmobilização dessas fábricas, entendeu? Então, e a gente já tem um impacto bastante grande nos nossos trabalhadores, de grande sofrimento, muitos, devido à pressão, se aposentando, outros deixando a Petrobras de fato, indo no PIDV, mudando de empresa, e outros sendo desmobilizados do Nordeste e voltando aqui ao Sudeste. No caso lá de Araucária, seriam 396 empregados, é isso? É que eles falam, normalmente, quando a Petrobras informa o número, ela omite também a questão dos terceirizados. Então, são mais de 1.000 empregados sendo demitidos. É a mesma coisa que aconteceu na Bahia, que ela falava um número, mas já de pronto demitia todos os terceirizados. Então, é um absurdo por completo. Mas o Acordo Coletivo de Trabalho prevê que, para esse tipo de iniciativa, há de se ter um processo negocial com o sindicato. Como é que fica isso? No mínimo, como fala, informativo, eu acho, né? Só que a Petrobras está atropelando, e nesse último processo de Araucária nitrogenados, foi de um dia para o outro, sem nenhuma negociação com o sindicato local ou com a Federação Única de Petroleiros, não é no campo da FNP, né? Mas já foi feita essa denúncia, devem estar tomando todas as medidas jurídicas para reverter a medida e construir, eu espero, uma greve nacional petroleira para conter o processo de conjunto, né? A gente já está vendo o resultado da privatização da BR Distribuidora, um plano de demissão com mais de 40% dos trabalhadores aderindo e ela ainda demitindo posteriormente a isso.
Agora, na área da FNP, porque você falou que essa fábrica lá de Araucária está na área da FUP, mas na área da FNP não tem ocorrido coisas semelhantes? Não, isso que eu falei, a gente tem uma das facens que foi hibernada, em Sergipe, né? Que é a área da FNP. Isso. E tem outra na Bahia e essa que é no Paraná, né? Então, a gente já tem esse mesmo sofrimento. No entanto, toda a programação de venda de refinarias, desmobilização de plataformas, tem um peso bastante concentrado nas bases da FUP, né, nesse momento. E as desmobilizações, o pessoal que está sendo transferido dessas áreas está vindo para a área do Sindicato do Rio de Janeiro e das bases da FNP no Sudeste. Agora, a FNP já decidiu o que fazer, porque há uma nota aqui no jornal que afirma que a FUP estaria discutindo com as suas bases a deflagração de uma greve a partir do dia 1º de fevereiro. Então, em primeiro lugar, eu quero confirmar com você essa informação aqui do jornal, se a FUP já apontou a greve para o dia 1º de fevereiro e se ela estaria discutindo com as suas bases. E qual a posição da FNP? Não, ela apontou isso aí, está trabalhando, a gente conhece, vê os informes na tentativa dessa construção da greve. A gente, anteriormente, já tinha feito uma avaliação a partir da derrota do acordo coletivo, da quebra da unidade que a gente teve, né, da necessidade de reorganizar as nossas bases para enfrentar a agenda de privatização e retirada de direitos, que, na medida da derrota do acordo coletivo, e no rastro da derrota do acordo coletivo, vieram outras medidas de retirada de direitos também, e a gente vê aí o reflexo na privatização. Então, nós estamos já fazendo setoriais e conversando com os trabalhadores para concretamente construir as nossas mobilizações e, a partir daí, apontar uma data. Mas existem, por parte da Petrobras, ataques programados, como implantação de outras tabelas de turno que precarizam a situação da vida dos trabalhadores, né, que visa retirar alguns passivos que a Petrobras tem, né, para facilitar a venda de refinarias. Então, a gente sabe que no plano da Petrobras tem algumas coisas que vão mexer com os nossos trabalhadores, nós vamos ter que dar uma resposta concreta em movimentação, mobilização e greve. Então, nós não temos fechado uma data, mas eu acho que nós vamos confluir com a movimentação nacional. O momento agora é de realização de assembleias nas bases para discutir justamente essa situação. Isso, fazer o balanço da campanha anterior, avaliar os próximos passos e como nós vamos, de fato, nos portar a partir de agora, né? Toda a força aí, esse trabalho do Sindicato do Rio de Janeiro, junto com a Federação Nacional dos Petroleiros. Vinícius, vocês podem utilizar aqui o Faixa Livre e devem utilizá-lo ao bel prazer e do interesse, evidentemente, de vocês. Muito obrigado aí pelas informações, estamos a postos aqui. Beleza, eu agradeço, espero que logo a gente venha com uma programação concreta e de mobilizações e uma greve nacional petroleira. Um bom dia para você, um forte abraço, Vinícius. Bom dia, bom trabalho. Conversamos aqui com Vinícius Camargo, diretor dos Sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro e também da Federação Nacional dos Petroleiros. Nosso programa chega ao seu final, eu agradeço a audiência que vocês nos deram e amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui mesmo na Rádio Bandeirantes AM 1360, em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Tenha um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.